Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Tiago 4, que vai nos dizer assim, irmãos, no versículo 13 até o versículo 16, que vai dizer assim, ó: Atendei agora a voz que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos um ano lá, negociaremos e ganharemos. Quando não sabeis o que irá acontecer amanhã, que é a vossa vida, que certamente é um vapor que aparece por pouco tempo e logo se vai. Em lugar de que dizeis, se o Senhor quiser, viveremos, faremos isso e aquilo. Mas agora vos glorieis em vossas presunções, toda jactância semelhante é maligna. Então, irmãos, essa palavra aqui, o que me chamou muita atenção é que ela tem tudo a ver agora com o final do ano. Muitas das vezes, ela teria que estar na nossa vida todos os dias, mas ela se enquadra bem agora para o final do ano, porque muitas das vezes a gente quer ir para um lugar, quer viajar, e a gente nem sequer pergunta ao Senhor: Senhor, será que vai dar certo? Será que é da sua permissão eu ir viajar naquele lugar? Será que eu posso ir na praia? Será que o Senhor permite? Será, irmão, que nós estamos colocando na mão do Senhor tudo que a gente está fazendo? Será que aquele passeio final de ano que a gente quer fazer, né, num parque, enfim, em qualquer lugar que a gente querer, né, pegar o nosso carro e passear e fazer qualquer coisa, irmãos, qualquer coisa que a gente fazer. Como diz a palavra, a gente nem sabe o dia do amanhã, a gente nem sabe o que vai acontecer daqui 1, 2 horas sobre a vida da gente. Mas o Senhor diz o quê? Em tudo colocai na minha presença. Irmãos, se você ora, se você coloca na presença de Deus, se você pede a direção dele, ele tem coisas que ele não vai permitir, sabe? Às vezes a gente não entende, irmãos, por que não aconteceu? Porque não era tempo, porque tinha um grande livramento, Deus permitiu que você nem fosse, para de repente a família não levasse assim aquele susto, né, ficasse traumatizados. E então eu digo para vocês, irmãos, Deus está dizendo, ó, o que você for fazer nesse final de ano, ore ao Senhor. Não queira se vangloriar no seu coração, aleluia, Jesus, porque isso é maligno. Querer se vangloriar, eu vou, eu faço, eu aconteço e eu sou o cara. Não, você tem que orar ao Senhor, você tem que pedir a direção do Senhor, você tem que fazer até voto. Irmãos, eu digo para você, você quer ir para algum lugar final de ano, faça voto ao Senhor. Faça um voto de livramento, aleluia, Jesus. Porque como diz a palavra, a gente não sabe o dia do amanhã. E se a gente querer se vangloriar que não, Deus é na minha vida e pronto, não precisa nem orar. Não precisa nem eu pedir livramento porque Deus está me cuidando. Irmãos, não é assim. Assim você está se vangloriando, tá? E está sendo arrogante. Porque em tudo tem que haver oração. A gente sabe que o Senhor nos guarda, a gente sabe que o Senhor nos protege em situações que a gente vai ser pegos de surpresa. Mas se você está se programando para ir para algum lugar, ore ao Senhor, peça a direção ao Senhor. Senhor, será que é da tua permissão? Senhor, se eu vou fazer um voto de livramento, se a gente for, que o Senhor nos guarde a nossa ida e a nossa volta. Então, o Senhor hoje aqui, Ele está dando uma direção para você, aleluia, Jesus, de
tudo que você for fazer esse final de ano, não é só uma viagem, mas é quando você pegar o teu 10º, você querer fazer algo, você querer comprar uma casa, você querer trocar o teu carro, enfim, qualquer coisa que você fizer, irmão, nós temos que colocar na mão do Senhor, porque a gente não sabe o que vai acontecer no dia do amanhã. A gente não sabe exatamente se é da vontade do Senhor, porque a vontade dele é boa e agradável. Então, se a vontade dele é boa e agradável, a gente tem que aguardar nele. Eu estou aguardando muitas e muitas coisas no Senhor. Eu vivia muito ansiosa e eu padeci por isso. Então eu parei, irmãos. Eu parei de ser assim. Eu senti assim, sintomas de ansiedade, de faltar o meu ar. E eu não sabia o que eu fazer. Tudo por causa de uma ansiedade. Então, vale a pena? Não, não vale. Para que você vai se preocupar se você não sabe nem o que vai acontecer daqui 1 hora na tua vida? Então, na ansiedade, o Senhor não trabalha, irmãos. Ele não trabalha, ele não gosta disso, porque tem todo o tempo dele, a gente tem que confiar nele, tem o tempo dele, o tempo dele é bom e agradável. Então, quando é no tempo do Senhor, tudo vai fluir bem. O dinheiro vai vir, você vai comprar aquele carro que você quer, o dinheiro vai vir, você vai comprar aquela casa que você vai querer. Tudo flui tranquilamente quando a gente coloca e espera no tempo de Deus, porque o Senhor ele está trabalhando por mim e por você, mas a gente tem que ter paciência e pedir graça ao Senhor, aleluia, Jesus, e não ficar murmurando, irmãos, porque se a gente ficar murmurando, capaz que até a bênção a gente perde. Se Deus tem muita misericórdia, talvez a gente não peça, mas o Senhor não gosta disso, do murmurador. Deus abomina o murmurador. Vocês lembram o que aconteceu com aquele povo lá, que ficaram murmurando contra Moisés? A terra se abriu e engoliu eles. Aqueles se levantaram, os murmuradores, se levantaram contra Moisés. É a mesma coisa a gente se levantar contra Deus. Se levantar contra Deus, ficar murmurando, e Deus abomina isso. E se a gente agir dessa forma, a gente pode até perder a bênção, irmãos. Então, não seja arrogante, porque a arrogância é maligna. Eu faço, Deus não tá falando comigo, Deus não me responde. Faz prova com Deus, então, irmãos. Faz prova, pede uma direção, se ele não responde, o Senhor responde de outras formas também. Mas se a gente agir com uma arrogância, pode ter certeza que isso é coisa do maligno. A pessoa que é arrogante, ela é maligna. Vocês têm noção disso, irmãos? Profundo isso, né? Misericórdia, porque Jesus disse o quê? Jesus não disse que ele era arrogante, ele disse assim, eu sou manso e humilde, é isso que o Senhor quer de mim e de vocês. Amém, irmãos? Então, eu deixo essa direção para vocês e digo, irmãos, coloquem tudo na mão do Senhor. O que vocês fazem, independente se é final de ano, e não, o ano está se passando, o próximo ano vai começar, e só Deus sabe, né, o que há de acontecer em 2026. Então, coloca tudo na mão do Senhor e Ele vai dar a direção para onde você vai, o local que você vai. Em tudo ore o Senhor e peça a direção, que Ele vai te guardar e vai te proteger. Amém, irmãos? Então, deixe essa direção em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus.